Só de você atender um paciente, ver que ele gostou da consulta, que você conseguiu resolver, isso é muito, muito gratificante para o médico. É aquele tal do sorinho, né? De botar no nariz. Eita, é um perigo aqui. É um perigo por conta dos efeitos colaterais. Muito paciente com asma brônquica que só trata na crise, que não trata para evitar, que não faz a profilaxia. Eu vejo muita gente com caspa, né? A caspa e ela cai por aqui assim e fica vermelho. E a partir de 6 meses, na introdução alimentar do bebê, eles liberam tudo, inclusive o camarão. Por quê? Viram que quanto mais cedo você oferece essa proteína pro bebê, menor o risco de desenvolver alergia. Tem um vizinho que era disso aí. Quando nasceu, Exatamente. Era um leite especial, era outro leite. Hoje tá grande e comendo tudo. Exatamente. Fecha ambarei, Fábio, ele come. E antes de começarmos mais esse episódio do VitaliCast, quero relembrar aqui nossos patrocinadores, que é a Farmafórmula, a maior farmácia de manipulação do Brasil, Onherbal, suplementação para o corpo e alma, JP, Gestão Digital. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do VitaliCast, sua dose de saúde, longevidade e bem-estar. Eu sou Edvaldo Leda, farmacêutico, especialista em suplementação personalizada, e hoje estamos com uma convidada especial. Com essa época do ano, muita queimada, muita poeira, muito fumaça. Acredito que você já deve ter gripado, deve ter espirrado, acordado com uma garganta ruim. E ela é nada mais, nada menos que a Daniela Schiavini Tripodi, formada há 21 anos. Olha só a experiência dessa mulher. Direto do Rio de Janeiro para Balsas. Especialista em pediatria, alergia e imunologia e membro da sociedade ASBIN. ASBAI, isso. Então, doutora Daniela, seja bem-vinda, fique à vontade, conte um pouquinho da sua história, o que lhe chamou a atenção em Balsas, para vir de tão longe, Balsas, uma região ainda que, vamos dizer, você vinha pro interior do interior, não é? Pois é. Na verdade, nós recebemos um convite. Um amigo meu que, na época que eu estava morando no Rio de Janeiro, né? Ele foi meu interno, Dr. Rafael, que hoje é presidente da ASBAI Maranhão. Olha aí, né? na alergia e imunologia. E ele falou sobre Balsas para mim e para o meu marido. E nós estávamos em busca de um lugar para ter uma qualidade de vida melhor. Eu tenho 4 filhos, longe daquela violência que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito bonito, mas é muito violento. Acredita, você te interrompeu um pouquinho, acredita que eu nunca fui lá. Pois e ainda tenho medo de ir lá. Tem muitas pessoas aí da área da farmácia, ele mesmo aqui que faz o nosso marketing, que é o JP, é de lá, convida sempre pra gente ir lá. E eu, rapaz, para o Rico Cristo Redentor eu vejo na televisão, a praia eu vou em outro lugar, deixa pra próxima, deixa o negócio acalmar mais. É belíssimo, é um lugar lindo, muito bonito, só que é um lugar que a gente vivia numa insegurança muito grande. Imagina. E eu e meu marido, a gente já estávamos com uma vida estabilizada, eu tenho 21 anos de formada, ele tem muito mais. Só que nós viemos em busca de uma qualidade de vida melhor. E aí esse meu colega, esse meu amigo, Dr. Rafael, que foi responsável, falou de Balsas e nós viemos conhecer. E aí meu marido apaixonou. Ele adora o agro. Uma vez o Carlos falou que saía de casa, acho que umas 6 horas, ia chegar umas 10 horas da noite. Exatamente. Na verdade, os meus 2 primeiros filhos, eu tenho um filho de 19, que hoje está fazendo faculdade de medicina, no Tocantins, e eu tenho uma filha de 15. Esses 2 filhos a gente via só quando chegava à noite em casa. Era uma corrida desenfreada. E acho que o pior não é o correr tanto, é a insegurança de você entrar e sair de casa e sair sem saber se vai voltar. Então, assim, foi tudo em busca disso que nós viemos. Eu acredito que em Balsas estão bem, né? Um calorzão dessa cidade, o agro, o rio. Meu marido é apaixonado, né? Então é apaixonado, adoro o agro. Bebeu da água do Rio Balsas, como diz o povo, sim, então já ficou. Já foi, já tomou banho no Rio Balsas, agora não vamos embora mais não. Então já era, só passear no Rio de Janeiro. Exatamente. E o pior, ele não quer nem ir a passeio. Olha só, nem a passeio. O que você vai lá passear, passa 3 dias lá, o que você faz lá, você faz em um dia aqui, né? Pois é. Lá o trânsito, assim, você consegue, o lugar é bem menor, né? Então são poucos quilômetros, mas tem um trânsito infernal, né? Aqui tudo é mais distante em quilômetros. Então, assim, agora eu acostumei, é logo ali, é 200 quilômetros. Pra mim era quase Rio-São Paulo, né?
É verdade, mas aí a gente passa rapidão, né? Sim, Não sim. tem trânsito, é como se fosse lá da casa pro trabalho lá. É, né? verdade, é verdade. Em relação a horas, sim. Eu levava para ir para o trabalho, vamos botar 20 quilômetros, eu levava 2 horas para chegar. É 20 quilômetros. coisa absurda. E sem contar na insegurança que você tem, de tiroteio, de bala perdida, enfim. Mas. aqui Mas vamos lá, na questão da pediatria, da alergia, imunologia, né? O que te chamou mais atenção para ir caminhar nesse sentido da pediatria? Pois é, eu formei, minha vida acadêmica foi toda dentro da pediatria, inclusive eu conheci esse meu amigo, né, o Dr. Rafael, que hoje é presidente da ASBAI, no Maranhão. Eu conheci ele quando ele foi interno de uma faculdade, eu era preceptora da emergência pediátrica. Então foram 18 anos dentro de uma emergência pediátrica. Então assim, eu só fazia emergência. Foi quando eu fui ter meu terceiro filho, e aí Carlos virou para mim e falou: olha, vamos ter mais um filho, mas esse a gente tem que ter dar mais atenção. Você vai ter que sair de plantão, porque eu vivia de plantão. E eu gosto muito de paciente grave, eu gosto muito de paciente entubado, eu gosto muito dessa emergência. E eu fiz isso 18 anos. E aí eu comecei, o que tem muito? Criança tem muito o quê? Alergia. E aí eu comecei a fazer alergia e me apaixonei. Hoje eu sou apaixonada por alergia. E aí, por coincidência, esse interno meu que passou comigo na época que eu era preceptora dele na grande emergência, lá no Rio de Janeiro, ele era alergia e imunologia, eu encontrei ele num congresso em Maceió. Foi quando ele falou de Balsas pro meu marido e nós viemos conhecer. Em coisa de um mês nós já estávamos morando em Balsas. Se apaixonou. Meu marido é apaixonado. Eu sinto muita falta da minha família, né? Mas assim, fora isso, eu não sinto falta de nada lá, porque a minha qualidade de vida hoje é muito melhor, eu consigo dar muito mais atenção para os meus filhos, e as coisas estão sendo trilhadas, assim, não é fácil, mas a gente está trilhando. Que bom, graças a Deus. E Balsas também é bem acolhedor. Sim, E as pessoas são muito acolhedoras. Muito aqui. bom ver que vocês estão sendo bem acolhidos, é sinal que não vão embora logo tão cedo, pelo menos, né? Meu marido não quer nem ir a passeio. Tem que ficar aqui em Balsas mesmo, fortalecer essa equipe médica maravilhosa. Que tá E aqui sempre nós fomos muito bem recebidos pelas clínicas que nós trabalhamos, foi muito acolhido, então isso é muito bacana. Isso dá uma certa segurança, né? Porque quando você chega, você não conhece ninguém. A gente tinha toda uma vida estabilizada, toda uma plataforma. Não formou, tipo assim, é diferente de você sair da faculdade e começar a sua vida profissional. A gente já tinha um platô e a gente teve que começar do zero. sair daquela zona de conforto. Saímos da zona de conforto para começar do zero. Mas é bacana, tá sendo bacana. E o importante é que assim, a gente faz a diferença na vida das pessoas também. As pessoas estão gostando, os pacientes elogiam, então isso é importante. Não também. é só a parte da medicina, né? Isso é muito importante. Quando você tem isso, fazer a diferença na vida da pessoa, Exatamente. o resultado eu acho que vem bem mais rápido. Vem. Na verdade, é questão de tempo. Só de você atender um paciente, ver que ele gostou da consulta, que você conseguiu resolver, isso é muito, muito gratificante para o médico. Doutora, mas assim, no consultório hoje, o que você mais atende? Pois é, eu atendo de tudo, né? Vamos lá, alergia a mosquito, nessa época. Essa tem muito, né? Muita coisa. Muita alergia a mosquito, rinite alérgica ou não alérgica. É verdade que quem não tem uma IT não tem nada. Porque eu acho que todo mundo tem uma IT, uma rinite, uma sinusite. Ou uma rinite, uma sinusite, exatamente. E asma brônquica também. Muito paciente com asma brônquica que só trata na crise, que não trata para evitar, que não faz a profilaxia. E a gente consegue tratar uma asma brônquica para evitar de ficar indo para uma emergência, fazendo medicações de emergência. Você consegue controlar, mesmo sendo uma doença crônica. Alergia alimentar, que hoje em dia acho que é o carro-chefe, né? E por aí vai. Alergia de pele, aí entram dermatites e Agora me dermatite explica atópica. uma coisa aqui. Eu sempre fui para esse sentido aqui, né? É a rinite, depois ela pode evoluir para uma sinusite, é isso? Sim, na verdade isso aí se chama marcha atópica. Na verdade a gente tem que classificar para ver se a rinite ela é alérgica, né? Porque não existe só rinite alérgica. Tem a vasomotora, tem a sazonal, tem a por hormônio. Então, assim, a gente tem que classificar. Eu pensei que só tinha uma... Não, tem que ver se a rinite é alérgica.
E a rinite pode levar a uma asma brônquica. É o que a gente chama de marcha atópica. Às vezes, aquele bebê que nasce com aquela pele mais ressecada, que a gente dá o diagnóstico de dermatite atópica, aí a mãe não trata, ou vai enrolando porque é uma pele só ressecada, mas não vê necessidade de investigar o porquê dessa dermatite atópica. Ele começa uma rinite, sempre gripado, sempre com coriza, sempre com prurido, sempre com coceira. Calma aí, explica, quer dizer que explica aqui para quem está nos assistindo e está nos ouvindo, com mais calma um pouquinho. Quer dizer que a partir da pele ressecada pode ser um sinal ou pode ser evoluir? Pode evoluir. Pode é o que a gente chama de marcha atópica. Mas se tratar a pele, essa pele ressecada, tem que tratar a pele ressecada ou tem que tratar uma alergia? Na verdade, assim, a dermatite a gente tem que ver o que está desencadeando ela. É uma dermatite de contato, é uma dermatite atópica, que é mais comum em bebê, que é aquela pele mais ressecada. O que está provocando? É o ácaro, que é o principal alergênico que nós temos. Então a gente exatamente. Então você tem que fazer a profilaxia ambiental é primordial. Então primeiro a gente tem que descobrir a causa. Ela é causada pelo ácaro, então vamos tratar. Existe imunoterapia para ácaro, onde você consegue controlar isso. Porque se você vai deixando, ela pode virar uma criança que sempre está gripada. Aí é aquela criança que toda semana tá com o nariz escorrendo. E a mãe acha que é gripe, não é gripe. Na verdade, ela já está evoluindo para uma rinite alérgica. Vamos botar o alergênico, o ácaro, e aí você não trata, você só dá antialérgico, porque o uso do antialérgico, você é só um sintomático, você só resolve aquela causa. E aí ela se torna, daqui a pouco ela começa a primeira crise dela de tosse, que nem toda asma chia. Isso é importantíssimo. Eu pego muito paciente que assim, doutora, meu filho tá tossindo há 3 meses. Aquela tosse seca ou essa tosse pode vir com secreção? Com secreção, pode vir, né? Que a gente chama de muco, né? Então, assim, há 3 meses chiando. Aí eu falo, 3 meses chiando, e aí vem com uma lista que já tomou 300 xaropes. Não vai resolver. Faz um broncodilatador. Responde. Nem toda asma chia. Então, assim, é importante você ter essa avaliação. Então, dessa rinite, vamos voltar na parte da rinite. Aí você não trata, você não vê o que causa. Qual é o agente causal? É o ácaro, é o pelo do cão, é o pelo do gato. E aí você não trata. Vai dando só antialérgico, spray nasal, antibiótico. Toda vez que você vai na emergência, só lembra do antibiótico? Só lembra do antibiótico, corticoide oral e vai levando. Aí ele se torna uma criança de 7, 8 anos, onde vai fazer o primeiro quadro de broncoespasmo. Onde aquela tosse que não melhora, é aquela cheira no peito, e que às vezes leva o paciente à emergência, aí toma mais corticoide, e aí às vezes, dependendo de quem você pega na emergência, não tem essa habilidade, porque às vezes não está chiando, mas está fazendo um broncoespasmo, e ele não faz um broncodilatador, aerosol, e aí esse paciente continua tossindo e fica naquele ciclo. É o que a gente chama de marcha atópica. Então, se você trata a causa, ou tira esse agente causal com controle ambiental, você consegue interromper essa marcha atópica. Eu lembro, tempo que eu era criança, tinha muito, mas muito mesmo. Muito, ia no médico, ia em outro médico e nada resolvia. Comprava aquelas capas dos colchão, né? Comprava a capa do colchão, todo dia trocava o lençol, essas coisas, as roupas do cama lá da cama, trocava, e o tapete ia em cima e embaixo, porque no tempo não tinha um teste alérgico, era mais difícil. Hoje tá mais fácil, hoje você faz aqui em Balsa o teste alérgico, né? Faz aqui tanto para contato quanto para inalante, porque assim, a alergia ela pode ser imediata, né? Que é aquela que é IgE, que é aquela que você... Um exemplo, você é alérgico ao camarão. É aquela que você pode fazer um choque anafilático, que é o terror da alergia, né? Que é o edema de glote, parar de respirar, fazer broncoespasmo, que é aquela que tem paciente que tem que andar com aquela canetinha de adrenalina, porque são aqueles pacientes que podem fazer um choque anafilático que leva à morte. E tem aquelas que não, que você ela não é imediata, ela não é mediada por IgE. Então, assim, você tem que primeiro fazer essa diferenciação. E às vezes nem sempre é fácil fazer. Alergia alimentar,
indo para alergia alimentar, alergia alimentar é difícil você fazer o diagnóstico, porque às vezes você pede exame, o exame dá negativo, mas você também não pode excluir que o paciente não tem, porque pode ser aquela que não é mediada por IgE. Então, assim, terapêutica, você tem que tirar o alimento do paciente, depois reintroduzir. Então, leva um determinado tempo de fazer um diagnóstico. E também eu pego muito paciente, com uma dieta de exclusão absurda, de 300 milhões de alimento. E às vezes o paciente só tem um teste alérgico. Teste alérgico não dá diagnóstico. Mas ele excluiu esses alimentos por quê? Porque fez um teste, o teste estava positivo. Deu esse tanto de coisa, alergia. Na verdade, quando você faz um teste alérgico, que a gente chama de prick teste, né? Que é aquele que você bota no braço. Faz as cores, parte aqui, que né? é isso, que vai crescer aquela pápula. Esse é o que corre, é o que a gente chama de alergia imediata, tá? Exemplo, eu não sou alérgica ao camarão, sempre comi camarão. Vou lá em você e falo, faz um teste alérgico ao alimento. Aí eu boto um monte de extrato dos alimentos e faço um teste. O meu teste dá positivo, na verdade, ele dá positivo, quer dizer que eu sou sensibilizado ao camarão. Só que eu não tenho sintoma. Eu sou alérgico ao camarão? Não. Não, eu acho que não. Se não. come, fica tranquila, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou excluir esse alimento. Porque o momento que eu tiro, eu faço uma dieta de exclusão por conta de um teste positivo, quando eu for reintroduzir, o meu sistema imunológico não reconhece mais aquela proteína. Aí sim eu posso fazer um choque anafilático. Entendi. Então, assim, isso é muito importante. E às vezes, assim, não é só aqui. No Rio de Janeiro também eu pegava muito paciente com uma dieta de exclusão muito grande. E às vezes sem necessidade. Deixa. E a comida faz parte do nosso meio social. Quando você tira isso de uma criança, você acaba tirando ele daquele convívio social. Então, isso é muito importante. Lembrei agora de um meu que veio descobrir agora com 30 anos que tem alergia a pepino, né? Comeu a vida toda, disse que comia, sentiu um negócio ruim, mas nunca foi atrás, não era nada, né? E aí eu lembrei agora das minhas filhas também, minha esposa veio dar camarão pra ela já há um tempo desse. Disse que com medo, né? De dar o camarão, eu, não, vai dando caldo devagarzinho um pouquinho, vai testando, e aí ela fez. Dava o caldo do camarão, depois um pouquinho, e aí até hoje não teve nada. Agora eu vou entrar agora eu vou entrar na pediatria. Sabe por que a introdução alimentar dos bebês hoje, a partir de 6 meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria começou a liberar tudo, inclusive ovo, camarão, porque viram A quanto partir dos mais... 6 meses? A partir dos 6 meses. Olha. A única coisa que a partir de 1 ano agora que mudou era o suco. Antigamente começava com suco a introdução alimentar. Hoje em dia o suco começou a partir de 1 ano por conta da obesidade infantil. E eles viram que a frutose contribuiu para a obesidade infantil. Então eles botaram o suco só para a partir de 1 ano. E a partir de 6 meses, na introdução alimentar do bebê, eles liberam tudo, inclusive o camarão. Por quê? Viram que quanto mais cedo você oferece essa proteína para o bebê, menor o risco de desenvolver alergia. Então, assim, tem muitos pacientes que ficam com medo. Não vou dar o camarão, não vou dar o ovo, porque eu tô com medo dele fazer alergia. É o contrário. Quanto mais cedo você oferecer, menor o risco de você desenvolver uma alergia. Lá em casa, se te desse alergia a ovo, tava lascado, porque minha menina, ela sentada na mesa aqui, é 5 ovos, toma um café. Mas ovo é bom, eu também gosto. Muito bom. Então, resumindo aqui de novo. Primeiro, então, é a dermatite na pele, né? Na verdade, eu dei um exemplo da marcha atópica. Um exemplo só, né? Aí rinite, sinusite, e aí, final, a asma. Não quer dizer que você tem que ter dermatite atópica para arder rinite, não. Na verdade, eu falei da evolução, que é o que a gente chama de marcha atópica. Tá, entendeu? entendi. A asma existe, e eu dou um exemplo da minha mãe também, que até hoje ela usa aquelas bombas, né? Exatamente. Ela usa aquela bomba. Não sei se já é por um vício. Não, é porque ela está tratando que ela corretamente. Tá tratando. Então, é o resto da vida mesmo que você deve usar. Na verdade, assim, todo asmático tem que fazer espirometria para ver capacidade pulmonar todo ano. Isso é importantíssimo para a gente ver se o paciente está em remissão. A asma é uma doença inflamatória, né, crônica pulmonar, tá? Então, é uma doença crônica, como qualquer doença crônica, ela pode entrar em remissão. Se ela entrou em remissão, tá 1 ano, 2 anos sem crise de broncoespasmo,
a gente pode tentar tirar, deixar Até esses... diminuir, né? Ou diminuir, ou deixar SOS. Mas o spray certo. Hoje em dia, o GINA, que é o Consenso de Asma Brônquica, atualizou agora, e viram que o paciente tratado com corticoide inalatório, mais o uso de broncodilatador de longa duração, é a maneira correta, tanto de tratar esse pulmão do asmático, quanto de tirar da crise. Então, está caindo por terra o uso de broncodilatador de curta duração, que é o que o pessoal usa mais. Assim, claro, tem alguns pacientes, criança pequena, abaixo de 3 anos, geralmente a gente faz. Mas o uso de corticoide inalatório é importantíssimo para tratar esse pulmão, para desinflamar. O uso de broncodilatador de curta sem um corticoide inalatório, você não trata esse pulmão. Agora vamos entrar num assunto que eu acredito que muita gente que está nos assistindo ou nos ouvindo já usou. É aquele tal do sorinho, né? De botar no nariz. Eita, é um perigo aqui. É um perigo por conta dos efeitos colaterais. Na verdade, o sorinho é um broncoconstrictor de vasos. Então, da mesma maneira que ele colaba os vasos da narina para diminuir o edema, para você melhorar os sintomas, ele age em qualquer músculo, em qualquer vaso do teu corpo. E pode fazer uma arritmia cardíaca, né? Então, assim, um uso excessivo dele pode levar a uma arritmia, pode levar a outros danos na mucosa nasal, entendeu? E acaba assim, que ele faz aquela vasoconstricção e daqui a pouco volta o edema. Então, cada vez mais você tem que usar ele. E usar então, mais, né? Aí você fica naquele ciclo vicioso. Então, assim, é o que eu não curto muito, não. Na verdade, Pra quem tem esse vício, qual a dica aí que você sugere? Marca uma consulta e vamos desmamar esse Sorine aí, que é nafazolina, que o pessoal usa, Isso. né? Na verdade, é nafazolina. Tem um também, acho que é... Tem outros fabricantes, não só o Sorine, na verdade. Eu usava muito, mas depois da faculdade, quando a gente começa a estudar um pouco mais, aí eu suspendi, Exato. fui começando a não usar, larguei de mão. Existe muitas terapias para você tentar melhorar essa sua respiração. Então, assim, hoje em dia tem N sprays aí que ajuda, vai demorar um pouquinho mais a fazer efeito, mas a melhora ela se torna mais prolongada, não é aquela coisa só no momento. E muita gente também acaba que deixa de usar aqueles, tem vários, né, como você falou, tem outros, tem um soro, né, que o soro ele é muito bom, você usando ele todo dia, já vai começando usando todo dia, e o outro você usa mais quando tá com sintoma, né? Mas o soro, se lavando ele o nariz todos os dias... A lavagem nasal chega a ser chato, né? É chato. É uma coisa chata, porque assim, a lavagem nasal, no mínimo 3 vezes ao dia, começa a ser repetitivo, mas assim, é importante para você umidificar essa mucosa. Eu sei que toda hora a gente fala isso, você entra nas redes sociais, mas assim, não tem jeito. Tem que lavar o nariz. Ainda mais essa época que a gente tá aqui de queimadas, Sim. né? Que é principal. Esses dias eu tava no parque brincando com a minha filha, ela começou a escorrer o nariz do nada. Aí o que foi? Bateu o nariz? Não, bateu o nariz não. E tava escorrendo. Exatamente. Então, por conta da secura, agora a umidade, baixa umidade, né? Aqui fica muito seco. Então os pacientes entram muito em crise nessa época do ano. E aqui em Balsas é do Brasil, acho que tá próximo aí com a umidade bem mais baixa, né? Muito mais. Muito. E começa as dermatites também, tá? Porque esse sol escaldante, e aí acaba que agride muito essa pele. A pele, olha, eu não tenho dermatite, mas a minha pele fica seca, coisa que fica sem igual. Imagine quem tem uma pele de dermatite. Tanto dermatite de contato, uma dermatite irritativa, ou uma dermatite atópica, entendeu? Então, assim, acaba que agudiza muito esses quadros crônicos. Entrando agora na parte da dermatite, explica pra gente o que é a dermatite. Muita gente acha que é só uma pele seca, é só uma alergiazinha a alguma coisa, um alimento, confunde com a dermatite. A dermatite é uma inflamação da pele, né? Uma dermatite é uma pele inflamada crônica, uma inflamação crônica, e que ela pode agudizar com alguns agentes. Exemplo, você faz uma dermatite de contato. Pessoas que são alérgicas ao níquel, vai usar bijuteria, vai fazer bem na marca onde teve o contato com o níquel, vai fazer aquela dermatite. Fica vermelho. Fica vermelho. Mas não fica faz ferimento. Pode, né? fazer ferida, porque você acaba que você Coçando, continua né? usando, você coça, abre uma porta de entrada e pode infectar. Então, assim,
Tem a dermatite atópica, né? Que é mais em bebê, que é aquela pele mais ressecada, aquela que merece uma maior hidratação, que aí aquela diminui a quantidade de banho, que quanto mais você toma banho, mais você resseca a pele, e aí vira aquele ciclo, quanto mais ressecada a pele, mais coça. Então você tem que hidratar, não é com uma gotinha só de hidratante, não, é hidratar de verdade. Aí a gente entra mais em bebês que tem mais dermatite atópicas, ou adolescentes também, e é de contato. Aqui tem muita dermatite irritativa. E aqui eu pego também muita dermatite por... Como é que chama? Aquelas que é de trabalho. Como é que eu vou lembrar? Como que é essa dermatite? Como que você falou? Como é que A eu vou última? lembrar? De contato. Não. Atópica. Irritativa. Irritativa. Irritativa é aquela que você tem contato, que dá uma irritação apenas, mas que você faz o teste de contato, mas dá negativo. Eu vejo muita gente com caspa, né? A caspa e ela cai por aqui assim e fica vermelho. Aí a gente pensa em dermatite seborreica, né? É aquela mais por fungo. Mas a gente tem que pensar que a dermatite de contato também, ela pode fazer infecção por fungo. Tanto por fungo, quanto por bactéria. Entendeu? Eu vejo também, já vi alguns casos, as pessoas confundem, né? A alergia alimentar acaba empolando um pouquinho, ficando alguma coisa diferente, acaba confundindo com a dermatite. Sim, na verdade aí a gente pensa numa urticária. Né? Urticária. Aí já é outro tratamento. Aí é outra coisa. Aí tem a urticária, que são as urticárias agudas, que são essas que pelo alimento ou por um medicamento. Eu sou alérgico à dipirona, tomei a dipirona, em coisa de no máximo, em 10 minutos eu começo os sintomas, que são as alergias, que são mediadas, que são aquelas que podem dar o choque anafilático. E tem aquela assim, eu sou alérgico ao leite, mas eu não faço urticária no corpo. Na verdade, eu tenho diarreia, eu tenho dor abdominal, eu tenho fezes com sangue. Então, essas você pode fazer o exame que for, que você não consegue fazer diagnóstico com exame. Você tem que fazer o que a gente chama de teste terapêutico. Tirar esse alimento e depois reintroduzir para ver se volta os sintomas. Então, assim, é difícil de você fazer diagnóstico. Não é fácil, não. Entendi. Agora, outra coisa, aqui também tem muito, né? Aqueles mosquitozinhos. Sim. Pica e a pessoa começa a coçar, fica feriu. Existe um tratamento para isso? Existe. Na verdade, é o que a gente chama de prurido estrófilos, que é aquele paciente que tem alergia à picada de inseto, que aí faz aquele calombão na pele, aí a criança, geralmente é mais criança, né? Coça, faz aquela, e aí fica aquelas marquinhas pretas na pele, a gente chama de prurido estrófilo. Existe tratamento sim, que são as imunoterapias específicas. Por isso que é importante você fazer o diagnóstico para você tratar. Hoje em dia tem muita imunoterapia, tanto para mosquito, quanto para os ácaros, como para o pelo de cão, de gato, para candidíase de repetição. A imunoterapia é o quê? A imunoterapia nada mais é do que eu te dou fracionado o que você tem alergia. Exemplo, pro mosquito, vamos voltar no mosquito. Eu sou alérgico ao mosquito, eu tenho prurido estrófilo. Vou começar a imunoterapia para tratar. O que eu vou dar? Eu começo numa fase diluída, as frações seriam injetáveis. Mosquito, exatamente. Porque aí o seu sistema imunológico, quando tiver contato com alergênico, já está preparado. Ele já está pronto para a guerra. E aí ele não vai fazer aquelas reações exacerbadas ao alergênico. Isso a pessoa faz em casa? Faz em casa. Existem as orais, que eu prescrevo mais, tá? Ainda mais para criança, porque a criança não vai aguentar tomar uma agulhada uma vez na semana. E aí tem as orais, que é a imunoterapia oral, e tem a imunoterapia injetável, que é subcutânea, que o paciente leva todo um plano e faz também em casa. E a gente começa a desensibilizar esse paciente. A palavra é essa, desensibilizar. Eu já ouvi falar algumas vezes, né, da imunoterapia, mas nunca tive a curiosidade para ir atrás, saber como é que funciona. Ela trata também apenas esse tipo de alergia ou tem outros tipos de alergia que trata ela também? Na verdade, a imunoterapia, ela só vai tratar o que for mediada por IgE. Se eu tenho uma rinite, que é IgE positivo, ou o prick teste, que é aquele teste de inalante, positivo para o ácaro, eu começo a imunoterapia, eu vou ter uma resposta muito satisfatória, eu consigo mudar o curso dessa doença, tá? Agora, se você não tem uma alergia que não é mediada, tipo uma alergia à proteína do leite, que você não é mediada por IgE, já não tem uma boa resposta, porque ela não é mediada por IgE. Então, aí é só dieta de exclusão e esperar. Muitas crianças que têm alergia à proteína do leite, conforme elas crescem, elas por si só adquirem essa imunidade.
e volta a comer. Tem muitos casos. Ah, mas era pequenininha, era alérgica ao leite. Hoje come de tudo. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, o nosso corpo é uma máquina maravilhosa. E ele começa a entender que aquilo ali faz parte e ele mesmo resolve a vida do paciente. Muito bom isso aí, é muito bom. Já conheço vários, tem um vizinho que era disso aí. Quando nasceu, Exatamente. era um leite especial, era outro leite. Hoje tá grande e comendo tudo. Exatamente. Até Xambari, Fábio, ele come. É isso aí. E aí, o que acontece? E também tem, aqui eu não faço em Balsas, mas assim, tem em São Paulo, que é imunoterapia para o paciente que é alérgico à proteína do leite, que é desse mesmo jeito, que você vai dando frações imediatas por IgE, são aqueles pacientes que podem fazer anafilaxia, são pacientes graves, e que você quer que esse paciente possa desensibilizar ele. E aí você vai dando frações desse leite muito diluído, de 1 para 100 mil, devagarzinho para ele, até a hora que ele faz sintoma. E você fica só naquela fração. Então, assim, é bem trabalhoso. Mas existe também a desensibilização à alergia à proteína do leite. Pessoal, e já é mediada. Pessoal, você que está chegando agora, a gente está aqui com a doutora Daniela, pediatra, especialista em pediatria, né? Alergia e imunologia. Nós estamos falando aqui de vários tipos de alergia, então se você chegou agora, depois volta um pouquinho, assiste desde o começo. E você que está na Rádio Boa Notícia, chegando agora, corre lá no Instagram, @Vitalicast, e assista completo essa entrevista maravilhosa. Doutora Daniela, e Balsas aí tá numa queimada muito grande, poeira, queimada. Quem tem rinite, sinusite, essa azite da vida sofre mais ainda, né? Que dica você dá para quem está nesse período aqui em Balsas, quer melhorar a respiração, ainda mais muita gente correndo, precisa correr e acaba ressecando mais ainda? O que essas pessoas podem fazer? Pois é, na verdade não vamos fazer uma campanha contra as queimadas, né? Mas não tem como. Então, assim, lavar a narina com soro fisiológico. Pelo menos 3 vezes, né? O que você falou. Pelo menos 3 vezes ao dia. À noite, o horário que mais fazem queimadas, entrar para dentro de casa, fechar as portas e janelas, botar pano úmido nas frestas da porta e da janela para evitar que a fuligem entre. Essa dica é muito boa, são não saber. algumas dicas, porque evita que entre aquela fuligem. E manter as medicações em dia. O asmático tem que estar controlado. Se você está controlado, fazendo o dispositivo certo para o seu pulmão, você pode até fazer uma crise, mas você vai saber o que fazer. Você vai saber tratar. E não vai ir por uma emergência para tomar corticoide oral, ficar com aquela face inchada de tanto corticoide oral. Porque uma vez entrou em crise, não vai ter jeito. Você vai ter que usar corticoide oral. Então, assim, vamos tentar evitar. Se você estiver bem conduzido e bem compensado, você pode até descompensar, mas não vai descompensar ao ponto de ir para uma emergência. Mas tem que ter essas dicas, não tem jeito. E aquela técnica do balde com água dentro do quarto? É bacana. Bacana. E o umidificador também. Só que nós temos que ter muito cuidado com quem é alérgico a fungo, porque pode ficar muito úmido e querer ser fungo ali. Aí o paciente melhora a parte do ressecamento e piora por causa do fungo. Então, assim, umidade, mas também com uma certa cautela. E a nebulização? Pois é, eu uso, se for asma, eu só uso dispositivo. Não uso nebulizador. Nebulização se for para vias aéreas superiores, isso aí eu acho bacana. Só com soro, só com soro. Ajuda, não ajuda? Ajuda, umidifica. Melhor lavar o nariz mesmo. Lavar o nariz com soro. Eu preconizo lavagem nasal com soro fisiológico. E se você pensa que tá fazendo broncoespasmo, que tá tossindo, tem broncoespasmo, é dispositivo inalatório. Ou com espaçador para os bebês, ou direto na boca, sugando os adultos. Eu uso uma técnica que eu deixo no banheiro, né? Eu geralmente escovo os dentes umas 3 vezes por dia. Quando acordo, depois do almoço, à noite, eu já deixo ali no banheiro o sorozinho para fazer a lavagem. E hoje tá muito fácil. Hoje tem até uma seringa já própria para isso, né? Um vidrozinho. Seringa, tem garrafa, tem várias. Com bichinho, sem bichinho. E assim, agora lançaram, não vou fazer marketing aqui, mas muito bacana. Um dispositivo que é tipo
um recipiente do soro, do soro, e que tem aquela máscara do nebulizador. Então, para quem viaja muito com bebê, que quer para poder fazer aquela umidificação de vias aéreas superiores, é perfeito, que você só acopla, não precisa de tomada, nada. Só e gira, e já sai aquela névoa, você faz um tempinho, umidificou, tira. Muito legal. Não vou fazer marketing aqui, mas é bem bacana. No meu Instagram tem. Muito bom, eu não conhecia, mas é bem legal. interessante. Criança é o que há de melhor, principalmente aqui, que o pessoal viaja muito, então fica muito prático para a mãe levar. Então, assim, o bebezinho tá com o nariz entupido, eu quero fazer uma nebulizaçãozinha com soro, mas não tem lugar para ligar, para não andar com aquele bando de coisa, é só pá, e botou no narizinho do bebê. Aquela questão, né, que é a carne no nariz, como é que diz? Adenoide. Ela vem de onde? Do rinite, do sinusite? Ou na verdade é uma hipertrofia, né? Você começa a fazer aquela rinite e aí não trata e aquele hipertrofia. Aí não nasce com aquilo não, então. Não. Aí eu mando pro meu amigo Torrino. Que aí caso ele avalia se é cirúrgico ou não. Assim. Se for aquela obstrução absurda, que o paciente tem aquela respiração bucal, porque acaba que o paciente com a respiração bucal, ele respira pela boca, então ar direto na amígdala, começa a fazer amidalite de repetição. Aí vira a garganta. E aí, geralmente, quem opera adenoide opera a amígdala, por quê? Por conta dessa respiração bucal. Aí o paciente dorme mal, acorda no outro dia mal porque não dormiu a noite toda, porque não consegue dormir, porque está obstruído, e aí vira aquele cansaço só. Doutora, a gente recebeu uma pergunta aqui de um seguidor da gente, que é sobre a dermatite ocupacional, né? Ele trabalha em fazenda, na questão de agro, eu não sei se trabalha com veneno, alguma coisa, ele não especificou muito bem. Mas é a dermatite ocupacional. O que seria? Existe o tratamento? Na verdade é uma dermatite pelo agente do meio do trabalho da pessoa. Então ela pode ser, tanto como aqui tem muito agro, tem muito milheto, que é muita coisa inalatória, pode fazer asma, que é essa partícula, e pode fazer dermatite nas mãos. Exemplo, um paciente que uma pessoa que lida com cimento. Ela pode fazer alergia ao cimento, que é uma substância que a gente vai ter que fazer o PEST-teste, que é o teste de contato. E aí entra nessa parte de dermatite ocupacional, por ser o meio do trabalho desse paciente. Mas aí ele consegue trabalhar, consegue tratar. Primeiro a gente descobre a causa, e aí eu tenho que dar um laudo, e ele vai ter que se afastar. Tem que se afastar porque senão ele não melhora. A dermatite ocupacional, a gente descobrindo a causa, se ele trabalha com isso, ele vai ter que ir para outra área. Não tem como, porque ele vai chover no molhado, ele vai usar as medicações e vai melhorar, mas ele vai continuar tendo o estímulo e o contato do que está causando a dermatite. Então, precisa mexer com outra coisa. Entendi. Não tem. Felizmente, né? Infelizmente. Doutora, agora outra perguntaram sobre a esofagite eosinófila. Isso mesmo? É isso aí, esofagite eosinofílica. Na verdade, é uma inflamação do esôfago, onde os pacientes podem ter dificuldade para deglutir, pirose não, azia, né? Vamos falar azia para vocês poderem entender. Soluço é um caso que pode ser um soluço também? Também, porque pode estar fazendo estreitamento desse esôfago. E aí tem que fazer uma endoscopia. E com essa endoscopia a gente vai ver a contagem de eosinófilos, que é uma célula da alergia, através da biópsia. Então, com a endoscopia, a gente consegue fazer esse diagnóstico e começar um tratamento. Porque se você não trata esse esôfago, né, esse tubo da garganta, não a garganta, mas depois indo para o estômago, ele vai se estreitando. Aí tem paciente que começa e chega assim com uma certa idade e fala, eu como e eu fico engasgado, eu não consigo engolir, porque você diminui esse esôfago, que faz essa estenose mesmo. Mas aí é algum alimento específico que ele comeu? Pode ser ou não. Aí tem que fazer toda uma investigação para saber se é algum alimento ou não, se é só o sistema imunológico dele mesmo. Nesse caso, aí trata com antialérgico? Não. Aí o tratamento é com inibidor de bomba de próton, que são para diminuir o suco gástrico, aí vai pro gastro também. A gente vê se tem algum alimento que está piorando esse esofagite, e aí com o gastro, junto com o alergista, a gente consegue fazer esse feedback e tentar
diminuir o máximo dessa célula na biópsia do esôfago desse paciente, para diminuir o produto final, que é o estreitamento desse esôfago. E eu peguei um paciente que ele falava para mim: doutora, quando eu como, eu tenho que bater no peito para o alimento descer, porque entala, é a sensação de entalar o alimento e o paciente não descer por conta desse estreitamento desse tubo, né, para chegar no estômago. Bem complicado. Doutora, outra, já na farmácia, já atendi alguns pacientes seus com alergia à piscina, né? Acho que é o cloro, que o cloro da piscina, né? Acaba aqui em Balsas eu quase morro, né? Porque aqui só tem tratamento por cloro. E o cloro é extremamente irritativo para a pele de quem tem dermatite, até para quem não tem dermatite, né? E quem tem alergia respiratória também, por conta do cheiro. Então, ele piora. Então, assim, eu pego o paciente e digo: doutor, eu quero botar meu filho na natação. É bom? Falei: o exercício natação é maravilhoso. O problema é que a piscina tem que ser salinizada, não por cloro. E aqui só tem cloro de tratamento. E aí piora a parte alérgica por conta de inalar, de cheirar esse cheiro do cloro. E a pele piora pelo cloro ser muito irritativo para a pele. Verdade. Doutora, para resumir esse podcast aqui maravilhoso, que a gente tirou várias dúvidas, eu aproveitei aqui, porque lá em casa é tudo nessa questão de ritmo, sinusite. Isso aí, vamos tratar isso aí. Aqui para tirar várias dúvidas. Exatamente, vamos fazer imunoterapia, vamos abrir a cabeça e fazer imunoterapia. Eu cheguei aqui, ninguém falava de imunoterapia. A imunoterapia específica para rinite, para asma, para dermatite atópica, alguns casos eu indico, outros eu vejo que não vai ter uma resposta, então não tem por que indicar. Mas para rinite, para asma, uma asma controlada com imunoterapia, nossa, é um sucesso garantido. E você não vai ter tantos sintomas, então vale a pena investir nesse tratamento. Doutora, para Balsas, resumindo, 3 dicas fundamentais, o que você daria? Pode ficar aqui, direto para sua câmera aqui. Para alergia? Alergia, o cuidado na pediatria, fique à vontade. O que mais você vê que é um erro comum para você ajudar a população? Lavar o nariz com soro fisiológico, não esqueça, isso é primordial. É repetitivo, mas tem que ser feito. Usar protetor solar nesse sol para pele de dermatite, tem que usar. E cuidado com lugares com muito produto, com muito cheiro, que vai agudizar. E tossiu, tá com tosse, que não tá melhorando, procura um especialista, procura um médico para poder tratar. Não deixa entrar em crise. Muito bom, doutora, muito obrigado. Agora, uma última pergunta, né? Já lembrei agora um amigo meu me ligou esse dia: rapaz, meu irmão tá com acho que 1 semana tossindo, né? Mas já é adulto. 1 semana tossindo e não melhora. Quem ele deve, um adulto já, fugir um pouco da pediatria, quem ele deve procurar? Eu. Você? Pode vir. No caso, a alergista, né? Alergista, exatamente. Verdade. Tá tossindo, não sabe se é tosse alérgica ou não. Pode marcar uma consulta, vamos, que a gente vai descobrir. Se for alérgico, eu trato. Se não for alérgico, a gente trata também. Olha aí, no caso, você trata a alergia sendo da pediatria ou não? Não, eu atendo adulto e criança. Olha aí, tá vendo? Adulto e criança. Na verdade, a pediatria, né? Eu já fazia pediatria há muitos anos. E agora a alergia é a parte de adulto e criança. Só não faço clínica geral. De vez em quando eu dou umas arranhadas. Mas o que eu faço, alergia é adulto e criança. Eu amo a tratar asma. Amo, porque assim, quando você entra com o dispositivo certo, a melhora é absurda. E uma coisa muito importante que eu pego, muita sequela pós-Covid. Muito paciente pós-Covid que desenvolveu, que ficou cicatriz pulmonar e que tem que usar dispositivo inalatório. Então, assim, tem que investigar, tem que fazer espirometria, tem que fazer exame, a gente tem que fazer um diagnóstico para tratar esse pulmão, para evitar essas crises de tosse. Ainda mais tem muito aqui, muito. Eu tive viajando esses dias, eu acho que não só aqui não, mas em todo lugar onde a gente anda, tá todo mundo gripado, todo mundo doente, todo mundo com secreção, rapaz, tá bem complicado. É aquilo, você ter uma gripe um mês, tudo bem, mas tá sempre, então não é vírus. Então a gente tem que saber diferenciar isso.
Entendeu? É diferente de uma criança que acabou de entrar numa creche, que a gente chama de crechite, né? Assim, primeiro ano de creche, ou primeiro ano de escola, a criança vai ter 12 infecções, de 12 a 14 por mês. Então, todo mês ela vai estar gripada, porque ela está adquirindo imunidade, ela está tendo contato com vírus. Agora, se você já está com 7, 8 anos, uma criança maior, é adulto, e está ficando toda semana tossindo, tem que descobrir essa causa. Tem que descobrir por que você coça o nariz, tem coriza. Não é vírus, não vai ser vírus. Então a gente tem que descobrir o que é sazonal, é vasomotora, a gente vai descobrir, é alérgico. Vai que a gente resolve. Doutora, e quem quer saber um pouco mais, entender um pouco mais de sua alergia, de onde é que veio, fazer um tratamento com uma pessoa especialista, onde é que ela tem que ir? Pois é, eu tô atendendo na Mais Centro Médico, tá? Minha agenda tá aberta. Pode falar aqui diretamente para quem está nos assistindo. Eu tenho todos os dias na clínica Mais Centro Médico em Balsas e na Prontomed. Só ligar lá, marcar a consulta, a doutora Daniela Schiavini Tripodi, eu tô lá pronta para ajudar vocês. Deixe seu Instagram, quem quiser lhe acompanhar, entender um pouquinho melhor das suas postagens, que sei que você posta um pouquinho também sobre essa área. Quando eu vim para Balsas, eu tô começando essa parte mais de internet. Eu não curto muito não, mas juro que eu tô tentando. Doutora Daniela Schiavini Tripodi. Daniela com 2 L, né? 2 L's e A. Só letra aí o sobrenome que o povo não vai acertar. Doutora Daniela com 2 L's e A, Schiavini, Schiavini. Pronto, acho que não vai aparecer mais outro. E qualquer coisa você bota na legenda aqui. Pronto, a gente vai marcar aí no colaborador. Qualquer coisa pode entrar comigo pelo Instagram, que eu sempre tô e eu sempre respondo os pacientes. Até assim, eu tô com uma dúvida disso, o que eu devo fazer? Pode me mandar no Instagram que eu tô aqui pronta para ajudá-los. Muito bom. Ajudar todos, né? Muito bom. Pessoal, esse foi mais um episódio do VitaliCast com a doutora Daniela Schiavini Tripodi. Acertei? Tá certo. Olha aí, acertei, tá vendo? Então, muito bom, não perca, volte lá, assista desde o começo. Para mim, foi fundamental, que eu já sou da área da saúde, né? Já sou da área da saúde, mas assim, minhas filhas sempre estão gripadas, ainda mais uma com 8, uma com 4, retornando às aulas. E aí, tem vezes que a gente para e pergunta, será que é só gripe mesmo? Aí entra, será que é baixo de imunidade? Aí começa aquela pessoa ficar, mas vamos com calma. Nem tudo é baixo de imunidade. Pode ser uma imunodeficiência, mas não é. Então a gente tem alguns critérios para você fazer diagnóstico de imunodeficiência, mas a gente deixa para uma outra entrevista, porque aí abrange outras coisas. Porque imunodeficiência tem critérios vai ter até agora um congresso dia 23, que eu vou em Imperatriz, da ASBAI aqui do Maranhão, que nós vamos falar de imunodeficiências na criança, que são aquelas crianças que fazem doenças graves, que precisam ser internadas, pneumonia com derrame pleural, né, que é água no pulmão. Então, assim, aí a gente pensa mais numa imunodeficiência. Mas aquela criança que está sempre gripada, sempre com o nariz correndo, vamos pensar em alergia. Então, pessoal, não perca tempo, procure um especialista que você já sabe onde encontrar. Doutor, então, muito obrigado por essa oportunidade de esclarecimento de várias dúvidas. A casa está de portas abertas. Claro, a gente vinha outro dia falar de outros assuntos. Então, seja muito bem-vinda na próxima vez também, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e eu estou aqui à disposição para uma outra conversa. E qualquer dúvida, entre em contato com vocês, que eu estou aqui também disposta a tirar. Obrigado. Pessoal, então esse foi mais um episódio do VitaliCast. Até a próxima.